A Igreja Católica teve bastante relevância no Brasil colonial e no início do Império. E aqui na Paraíba, essa influência se deu através de 4 ordens religiosas: jesuítas, carmelitas, franciscanos e beneditinos. As ordens religiosas chegaram aqui ao Brasil e à Paraíba, evidentemente. Existia uma espécie de um convênio entre Portugal e a Santa Sé, Roma, onde todas as terras que Portugal descobrisse, ela seria autônoma, elas teriam poder sobre as ordens. Por quê? Porque ele ficaria mais fácil, o rei, controlar as ordens religiosas, como também o clero secular. Ou seja, o rei também mandava nas ordens. Então seria o quê? Um convênio Estado-governo. Aí foi implantado na Paraíba e no Brasil o sistema de padroado. Padroado, o que era o padroado? Era que o Estado era clerical. Então, o clero, a igreja, fazia parte do Estado. Então, para trazer essas ordens para cá, eles foram pedindo, de acordo com a necessidade, no caso da Paraíba. Os jesuítas foram os primeiros missionários que chegaram à Paraíba. Os jesuítas chegaram aqui fazendo junto com o colonizador. Ele vinha justamente, dentro de qualquer expedição colonizadora da época portuguesa, tinha um padre ou um frade. Eles traziam já, a igreja era atrelada ao Estado. O Estado era sacral, era sacro o Estado. O Estado brasileiro era sacro. Aí o padre, ele era funcionário da coroa, ele recebia o padre secular, que era o padre das paróquias, que os confessores. E as ordens eram justamente para viver em comunidade, para aquela comunidade ajudar a colonização. No caso dos jesuítas, como eles eram educadores, eles formaram um colégio, que é onde é hoje a Faculdade de Direito, que era o Palácio da Redenção, era a casa, e depois eles construíram o colégio, que funcionava próximo, colado. Criaram aqui a escola, que ensinava não só o filho do branco, o filho do rico, como também o negro e o índio. Principalmente o índio, que era o foco deles, era que os índios fossem evangelizados para deixar de ser uma religião pagã para ser cristã, que era o foco da igreja aqui no Brasil, era que os nativos fossem cristãos. Quando entra o século XVIII, o Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom João IV, que era que ele queria, o Marquês de Pombal, que a igreja se separasse do Estado. Ela deixasse ser sacral para ser leiga, ser laica, que só foi depois, está entendendo? Então, ela queria que Roma não mandasse na igreja, não tivesse nenhum contato, ele fosse independente. E o jesuíta, ele não gostava do jesuíta, ele tinha um pé atrás, como se diz com o jesuíta. O Marquês de Pombal foi o que ele fez. Ele forçou até expulsar de vez, por questões políticas, por questões ideológicas, que os jesuítas não gostariam, não queriam que os índios fossem escravizados, e Portugal queria, porque a questão negra era muito cara, era muito mais dispendiosa para a coroa do que os índios que já eram nativos. Enfim, teve toda uma questão política, e por conta disso, ele achou por bem expulsar definitivamente os jesuítas em 1759. Então, eles foram expulsos de todas as terras, de todas as terras colonizadas por Portugal. Em 1745, antes da partida deles, existia um missionário muito grande na ordem chamado Gabriel Malagrida, e ele fundou o primeiro seminário da Paraíba. Então, o seminário da Paraíba existe hoje. É evidente que ele teve um espaço de muito tempo desativado, porque eles foram embora, mas depois foi reassumido. E os jesuítas eles só voltam muito depois, já no final do século XIX. De 1708 a 1759, ele deixou o quê? Ele construiu, foi feito o seminário, foi feito a Faculdade de Direito hoje, que era o colégio, e o palácio dele, a residência dele, que é onde é hoje o Palácio da Redenção. Evidentemente que era outra arquitetura, não tem nada a ver com o que é hoje. Além das missões que eles tinham aqui. Existiam as missões, como todas as ordens tinham, não só era aqui na sede. Os jesuítas, eles tinham uma missão aqui no Almagre, em Cabedelo,
aqui no Almagre, e tinha também na Várzea do Paraíba, aqui adentrando para o interior. Então, a gente tem muita presença, sente muita presença dos jesuítas em algumas cidades mais próximas daqui. Quando você vai ler a história, por exemplo, Pareia, aqui na região de Itabaiana, região daqui do Pilar, e eles adentravam, porque a função dele era justamente a evangelizar os índios e também as pessoas normais. Que você já pensou, você, em plena colonização, você vindo de Portugal, obrigado a vir para cá sem ter nenhum contato com nada, vinha e não voltava mais. Então era fazer com que as pessoas se sentissem bem por meio da religião. Por quê? Porque eles vinham para um lugar altamente estranho, dentro de mato, que aqui era mata, não tinha nada. Paraíba só foi se formar uma cidade, enfim, no século XVIII, até o final do XVIII e XVII eram casebres, eram palhoças, eram tendas. Os franciscanos estabeleceram-se na Paraíba em 1589. Eles vieram da sede de Olinda, que Olinda era de 1585, é questão de pouco tempo a diferença. Ficou a sede em Pernambuco. Eles vieram para cá por pedido por o governador, que queria a presença franciscana aqui, com a mesma função, evangelizar também. Eles vieram para cá e os franciscanos eram mais missionários, eles eram mendicantes, eles andavam, eles tinham aqui a sede, tinha em Taquara, uma sede, uma missão em Taquara, e tinha uma missão aqui no litoral norte também. Eles tinham locais onde eles paravam para ficar, que é o caso do Almagre, quando os jesuítas foram expulsos, os franciscanos eles ficaram com a parte, o monumento deles, e em Tambaú, aqui, onde é hoje o Hotel Tambaú, naquela região, existia um pequeno convênio franciscano também, que era para a evangelização do litoral, mais próximo ao litoral, que é justamente os índios, pescadores, enfim. Aquela região de lá também era franciscana. Os franciscanos eles tiveram uma atuação muito grande aqui na área do litoral, adentrando até já para o Rio Grande, posteriormente, e na região sul até a divisa com Pernambuco. Os franciscanos foram o segundo a chegar. Qual era a função dos franciscanos também? Essas ordens vinham para cá, para o Brasil, para ajudar na evangelização e na criação de novos adeptos. No caso dos franciscanos, o noviciado foi criado aqui, evidentemente, para que surgissem novos frades. Até porque, naquela época, na família, na sociedade patriarcal, na sociedade colonial brasileira, toda família tinha que ter um monge, um padre, um frade, fazia parte da educação. Então, o governador daqui, o Feliciano Coelho de Carvalho, ele sentiu necessidade dos franciscanos virem também. Ele solicitou a coroa autorizou. Então, veio o guardião de Olinda, que Olinda já existia, que a Paraíba pertencia a Pernambuco, também na parte religiosa, pela jurisdição eclesiástica, ele veio para cá, eles tinham o direito de escolher o local. Para você ter uma ideia, você observando os melhores locais no centro da cidade, dos conventos e mosteiros, os mais bem localizados, porque eles escolhiam. Ele escolheu esse espaço aqui, que era um espaço de canto, um espaço que ainda hoje tem uma área de 8 hectares de terra aqui, onde eles viviam muito bem aqui. Então, eles estudavam a luz, a posição da luz, a posição do vento, o conforto térmico, que eles ajudavam muito bem. Então, era esse espaço que eles construíram. No próximo bloco, vamos conhecer a história do Mosteiro de São Bento.